Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar a nossa semana. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho de 2020. Vamos começar a nossa aula de hoje com a nossa meditação? Então vamos lá. O tema da nossa meditação de hoje é: faça o que sabe fazer. Não se achem melhores do que realmente são. Cada um julgue a si mesmo, conforme a fé que Deus lhe deu. Romanos 12, 3. O que será que essa passagem da Bíblia fala para nós? Vamos ouvir? Deus dá alguns presentes a toda criança que nasce. Algumas conseguem pular bem alto, outras conseguem correr muito rápido. Algumas conseguem sorrir tão bonito que alegra o coração de todos. Outras sabem ajudar as pessoas e assim também as deixam felizes. Algumas crianças aprendem música bem rápido e outras crianças conseguem cantar ou falar muito bem, não é verdade? São tantos os presentes que Deus nos dá. Quais foram os presentes que você recebeu quando você nasceu? Quais foram esses presentes? Sabe por que você recebeu esses presentes? Não foi para se exibir, não. Foi, sabe para quê? Para ajudar aos outros, sim, e para ser feliz também. Pessoas que estão crescendo em graça diante de Deus usam os seus presentes para ajudar os outros e para que todos digam, sabe o quê? Sabem? Acho que o Espírito Santo está com esta criança. Veja como ela sabe cantar bonito. Sim. Então, cada vez que nós manifestamos os nossos presentes, que nós fazemos algo bom com eles, as pessoas vão ver que nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, quando vocês forem usar os presentes que Deus deu para vocês, as pessoas irão ver que vocês estão cobertos com o Espírito Santo de Deus. Que bonito, não é verdade? Já pensou de que maneira você vai usar os seus presentes? Já pensou? É uma boa reflexão, não é verdade? Agora vamos orar, pedir para Deus para que Ele sempre nos abençoe e nos ensine a usar sempre de forma correta os seus presentes? Vamos? Oremos? Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa semana que está se iniciando, pela nossa saúde, pelo cuidado que o Senhor tem todos os dias conosco e com a nossa família. E pedimos, Senhor, que o Senhor sempre nos ajude a usar de forma correta os presentes que o Senhor nos deu. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? Queridos, vocês se lembram que eu disse para vocês que nessa semana nós começaríamos com os nossos desafios. Então eu peço que vocês peguem agora o desafio de vocês de ciências. Esse desafio aqui, que vocês devem ter retirado no colégio, tá bom? Ele veio dentro de um envelope, ok? Hoje nós vamos fazer o desafio de ciências, tudo bem? Vamos lá, vamos começar? Peço que vocês coloquem, então, o nome de vocês, a data de hoje. Hoje é dia 29, tá bom? Aí nós vamos responder essas questõezinhas, tudo bem? Esse desafio, ele vale meio pontinho e vai somar com a nossa nota da avaliação, ok? Então, espero que vocês se saiam bem também. A primeira questão está escrito assim: o que são os seres vivos? O que nós vimos nas nossas aulas sobre os seres vivos? O que são mesmo os seres vivos? O que vocês lembram? Seres vivos são aqueles que... Vocês irão responder aqui nessa questão, na questão número 1, tá bom? Prestem atenção na escrita de vocês também, ok? Nos espaços, nas vírgulas, tudo bem? Prestem muita atenção, pois eu sei que vocês são muito capazes. Na questão 2. Cite exemplos de seres vivos. Na questão 1, vocês vão falar o que é o ser vivo. Aí, na questão número 2, vocês vão dar exemplos desses seres vivos. O que seria um ser vivo? Se um ser vivo é aquele que tem vida, será que é? Um ser vivo é aquele que tem vida? Se vocês colocarem dessa maneira, o que vocês vão colocar na questão número 2? Um exemplo. Agora é com vocês, tá bom? Na questão número 3. Rochas, água, vento, caderno, livro, bolsa e lápis são exemplos do quê? Do que será que são exemplos?
Primeira alternativa, seres vivos. Segunda, seres especiais. Ou terceira, elementos não vivos. Será que rochas, água, vento, caderno, livro, bolsa e lápis são exemplos do que será? Seres vivos? Será que se encaixa em um ser vivo? Será que rocha, água, vento possui vida? Seres especiais, será que eles são especiais? Ou será que eles são elementos não vivos? Basta vocês retomarem ao que nós vimos nas nossas aulas anteriores, tá bom? Tudo bem? A questão número 4. Pinte somente os seres vivos que aparecem na imagem abaixo e escreva os seus respectivos nomes. O que será que são os seres vivos? De acordo com o que vocês escreveram aqui em cima, na questão número 1, se os seres vivos são... Será que o menino é um ser vivo? Se for, vocês vão pintar o menino, tá bom? Vocês vão pintar somente o que aparece na imagem que está relacionado ao ser vivo, tá bom? Somente o que se refere ao ser vivo. O que for ser vivo, vocês irão pintar. O restante não precisa, tá bom? Somente os seres vivos. E após pintarem, vocês irão escrever os seus respectivos nomes aqui embaixo, tá bom? Irão escrever os nomes. Por exemplo, se vocês pintarem menino, pintem o menino e depois escrevam a palavra menino, tá bom? Menino. Aqui nas linhas que estão indicando, não se esqueçam também dos espaços, das vírgulas, tá bom? Das letras, se for maiúscula, se for minúscula, tá bom? Tudo isso, ok? Prestem bastante atenção. E na questão número 5, tá discriminado assim. Observe a imagem. Aí aqui temos uma imagem. O que temos nessa imagem mesmo? Agora, escolha um ser vivo e faça um desenho representando o seu ciclo de vida também. Aqui nós temos um exemplo de um ciclo de vida. Como nós vimos, o ciclo de vida também é uma característica do ser vivo, onde o ser vivo, nós sabemos que passa pelo ciclo de vida. Ele nasce, cresce, pode se reproduzir e morre, tá bom? Então, essa fase da vida, esse processo pelo qual todo ser vivo passa é chamado de ciclo de vida. E foi o que está aparecendo aqui nessa imagem. Agora vocês vão escolher um outro animal, tá bom? Um outro ser vivo, não precisa ser animal. Basta ser vivo, tá bom? Um outro ser vivo, fazer o desenho aqui embaixo desse ser vivo, mostrando também o seu ciclo de vida. Muito tranquilo, não é verdade? Boa sorte com o nosso desafio, ok? Agora, após vocês terminarem o desafio de vocês, eu peço que vocês peguem também a apostila, a nossa apostila, no segundo bimestre, lá na nossa disciplina de História. A nossa disciplina de História na página 59. Tudo bem? Vamos lá? Podemos? Vocês se lembram que na nossa aula anterior, nós estávamos vendo sobre os tipos de profissões. Nós, inclusive, conversamos, a nossa última conversa foi em relação aos médicos. Nós escolhemos esse tipo de profissional, o médico, para homenagear. Inclusive, vocês fizeram o desenho, a pintura. Vocês estão lembrados disso? Pois então, depois eu deixei como tarefinha para vocês que vocês fizessem a página 18, o desenho da página 18. 18 não, perdão, página 58. Página 58, onde vocês teriam que fazer um desenho ou uma colagem representando o tipo de profissão que você gostaria de exercer no futuro, tá bom? Então, vocês iriam fazer essa atividade com desenho ou com colagem e depois escreveriam bem aqui abaixo o porquê dessa profissão, por que você escolheu essa profissão, tá bom? Se vocês ainda não fizeram, vocês retomem, tá bom? Essa página 58 e façam esse exercício, tudo bem? Agora, nós vamos começar a falar dos ofícios antigos, lá na página 59 da nossa apostila também. Essa página aqui.
Nós vamos falar sobre os ofícios antigos. O que são ofícios antigos? São as profissões também, as profissões bem antigas, primeiras profissões, aquelas profissões que deram início às outras, tá bom? Então, aqui na nossa apostila hoje, nós podemos observar na página 59, 4 tipos de profissão que aparecem aqui como ofícios que são bem antigos, tá bom? Aqui nós temos a primeira imagem, a figura de um afiador de instrumentos de corte de 1929. Olha só, o que será que um afiador de instrumento de corte faz? O que vocês acham? Qual que é a função desse profissional? Um afiador de instrumentos de corte. O que vocês me dizem? Esse tipo de profissional é um profissional bem antigo. Vocês sabiam que antigamente, há muitos anos atrás, esses profissionais, os afiadores de instrumentos de corte, eles iam de casa em casa, eles iam oferecendo o serviço deles. Normalmente eles estavam, como aparece aqui nessa primeira imagem, com um carrinho de mão. Normalmente eles estavam com um carrinho de mão, onde eles levavam todos os equipamentos deles. Ou também, mais para frente, depois foi passando um certo tempo, em outras décadas, aqui nós temos 1929. Mas em outras décadas mais para cá, eles começaram também a utilizar a bicicleta para fazer esse tipo de atividade. Sim. Aí eles iam de residência em residência, esse tipo de profissional, né? Eles iam de residência em residência oferecendo o serviço deles para afiar instrumentos de corte. Quais instrumentos de corte seriam esses, será? Como, por exemplo, a faca. A faca, eles afiavam faca, tesoura, alicate, facão, enfim, vários tipos de instrumentos de corte, tá bom? Eles afiavam utilizando um tipo de material que eles tinham. Bem legal. Hoje em dia, nós não vemos esse tipo de profissional nas ruas, não é verdade? Então, é uma profissão antiga que muitas vezes acaba diminuindo, pois nós não conseguimos ver, pelo menos aqui em Tangará da Serra, nós não vimos um profissional como esse indo nas casas oferecer esse tipo de serviço, não é verdade? Talvez em outras cidades ainda tenha, tá bom? Na segunda imagem, nós temos a figura de um sapateiro. O que será que um sapateiro faz? Isso mesmo, sapateiro é uma profissão também bem antiga. Sim, deu início a vários anos atrás. Como nós podemos ver essa imagem aqui de 1941. Então, é uma profissão bastante antiga, um ofício muito antigo, não é verdade? O sapateiro, o que ele faz? Qual que é a função dele? A função dele é consertar os sapatos, não é verdade? Ele pode costurar, pode colar, como por exemplo, quando nós temos um sapato, soltou a sola, o que o sapateiro faz? Ele tem uma cola especial que serve para colar o sapato. Hoje em dia, existe ainda esse serviço, sim, nós temos sapateiros em alguns lugares. No entanto, a procura atrás desse tipo de profissional diminuiu bastante, pois antigamente era muito mais difícil as pessoas comprarem sapatos, não é verdade? Os recursos eram menores e tudo mais. Então, quando algo se estragava, as pessoas procuravam mandar arrumar. Hoje em dia, não. Hoje em dia é mais difícil. As pessoas preferem comprar outro. Mas algumas pessoas ainda têm um certo apreço, um certo apego pelo calçado. Muitas vezes nós compramos um calçado muito bom e nós não queremos desfazer dele. Então, nós procuramos um profissional, o sapateiro, para que ele possa resolver essa situação e arrumar o nosso sapato, tá bom? Então, essa é a função do sapateiro, uma profissão também antiga, muito legal também. Aqui embaixo nós temos a função, essa profissão da costureira. Qual será que é a função da costureira? A costureira tem a função de costurar. Isso, costurar roupas, fazer vestidos, fazer blusas, fazer camisetas,
Enfim, vocês devem conhecer alguma costureira, não é verdade? Sim ou não? Nós temos muitas costureiras aqui em Tangará da Serra, sim. E o que as costureiras utilizam para fazer o trabalho delas? Elas utilizam a linha, o que mais? Agulha, o que mais que elas utilizam para fazer o trabalho delas? A fita, que elas precisam da fita métrica para medir, não é verdade? O comprimento da roupa, tecido, muito material. As máquinas, algumas utilizam máquinas, não é verdade? Então, tudo isso facilita o trabalho de uma costureira. Muito bem. Na última imagem, nós temos a imagem de um relojoeiro. O que será que um relojoeiro faz? Um relojoeiro, o que vocês me dizem? Um relojoeiro conserta relógios, isso mesmo. Como nós podemos ver aqui atrás do nosso relógio, aqui dentro pode ter pilha ou bateria, e quando estraga, onde que nós vamos levar? Levaremos para o profissional relojoeiro, para que ele possa nos auxiliar, verificando o que está acontecendo, trocando a bateria, trocando a pilha, tá bom? Antigamente, como nós vimos aqui nessa imagem, em 1928 já existia essa profissão. Uma profissão muito antiga também, então, porque 1928, nós estamos em 2020, nós ainda temos os relojoeiros, então é uma profissão bastante antiga, que ainda nos dias atuais nós podemos ver, não é verdade? Que bom que eles ainda existem. Pois então, mas antigamente as pessoas procuravam mais eles para arrumar os relógios de parede, relógios grandes, relógios de bolso, que antigamente tinha. Hoje em dia quase nós não usamos, não é verdade? Usamos mais um relógio de pulso, às vezes um relógio de parede. Mas quando nós precisamos, sempre nós podemos contar com esse tipo de profissional. Muito bacana nós termos ele. Agora aqui embaixo na nossa apostila vocês irão responder essas questões, tudo bem? Na página 59. E lá na página 60 vocês vão responder essas questões aqui também, tá bom? E aqui vocês vão observar que estará falando que hoje em dia nós temos novas técnicas. Como nós vimos, antigamente tinha ofícios, esses tipos de ofícios como afiador, de instrumento de corte, sapateiro, costureira, relojoeiros e vários outros tipos de funções de profissões antigas. Esses tipos de ofícios, eles eram feitos manualmente, ou seja, as pessoas utilizavam as mãos para fazer, não era feito com máquinas. Hoje em dia, como nós vamos ver aqui na página 60, hoje em dia nós temos muitas máquinas. Então, essas máquinas, muitas vezes, elas estão à frente, pois elas conseguem fazer o trabalho que uma pessoa faria em um tempo maior. A pessoa precisaria de um tempo maior para fazer. No entanto, a máquina consegue fazer o mesmo trabalho em um tempo mais curto. Então, nós vamos ver que essa mão de obra, ela vai mudando com o tempo também, tá bom? Como nós vamos ver aqui também na página 60, que antigamente tínhamos muito tecelão. O que é um tecelão? Como nós vimos aqui nessa imagem, tínhamos muito tecelão. O tecelão é aquele profissional que tece pano, que trabalha com tecido. Ele tem a função de tear, de tecer, como aparece aqui nessa imagem, a moça fazendo, produzindo o tecido, entrelaçando os fios e tecendo os tecidos. Hoje em dia, quem faz esse tipo de função é muito pouco tecelão que existe, tá bom? Hoje em dia, esse tipo de função foi adaptando, né? As pessoas foram começando a utilizar as máquinas. Isso mesmo, foram começando a usar as máquinas para fazer esse mesmo tipo de função, que era a função do tecelão, ok? Então, nós vimos aqui uma máquina produzindo o tecido com muito mais velocidade e tudo isso, tá bom? Então, vocês irão observar essa página 60, ver essas informações, tá bom? E responder essa pequena questãozinha que está aqui também disponível, tudo bem?
Muito tranquilo o nosso conteúdo de hoje sobre os ofícios antigos. Vocês gostaram? Eu espero que sim, tá bom? Confiram o nosso cronograma, vejam se nós temos alguma atividade, alguma tarefinha, tá bom? Não deixem de assistir as nossas aulas pelo Zoom, para que nós possamos fazer juntos as nossas atividades, tá bom? Essa semana nós temos os nossos desafios. Eu espero vocês lá, tá bom? Estou com saudades. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau!